O mundo inteiro está mergulhado nessa especulação que tem tomado conta da internet, com milhões de postagens dizendo que Trump estaria morto, e até o New York Times soltou a manchete insinuando: e se realmente ele tiver morrido, o que acontece agora? A hashtag Trump morto explodiu em escala global, porque já fazem 4 dias que ninguém vê o homem. Ele sumiu das redes, não aparece em público e a Casa Branca segue em silêncio, sem desmentir nada, o que só aumenta a desconfiança da população. Para piorar, ontem surgiu uma foto mostrando a bandeira da Casa Branca a meio mastro. E muitos acreditam que isso seja luto, outros acham que é manobra, já que os Estados Unidos são mestres em manipular percepções e testar reações populares em cada crise. Não é à toa que até jornalistas brasileiros entraram na onda e apontaram indícios de que Trump pode sim ter partido. Mas se morreu ou não, por que esse silêncio governamental? Isso parece muito mais estratégico do que casual, mostrando que nós estamos diante de algo maior do que querem nos fazer acreditar. E a coisa não para de crescer, porque a Casa Branca, ela retirou do ar a agenda oficial do presidente Trump, um espaço onde qualquer um podia acompanhar os seus compromissos, e além disso já são 3 dias sem que ele dê as caras, sem discursos, sem entrevistas ou sequer uma postagem nas redes sociais. Algo estranho justamente para alguém que é sempre ali tão presente no público, né? O detalhe que incendiou ainda mais as teorias foi uma mancha na mão de Trump registrada dias atrás, semelhante àquela que a rainha Elizabeth exibiu pouco tempo antes de morrer, e somando isso ao cancelamento completo da sua agenda oficial e ao silêncio absoluto da Casa Branca, que não confirma e nem desmente nada, o clima e o mistério só aumenta, levantando a pergunta que ecoa nas redes sociais do mundo inteiro: o que realmente aconteceu com o presidente dos Estados Unidos e por que o governo americano está escondendo isso de novo? Porque já circula a ideia de que tudo isso pode ser uma grande manobra do governo americano, um teste, uma jogada estratégica para medir a reação da população. Mas convenhamos, quando a gente fala da Casa Branca, uma bandeira tremulando a meio mastro, isso não pode ser tratado como um descuido qualquer. Isso é um sinal pesado demais para ser ignorado. E apesar dos médicos terem dito que ele sofre de insuficiência venosa crônica, que causa... O detalhe é que o serviço secreto americano já havia detectado um plano do Irã para eliminar o presidente Trump em retaliação aos ataques de Trump contra o sistema bélico iraniano. E o próprio líder deles teria comemorado a hipótese da sua morte. Como se não bastasse, o vice-presidente deixou escapar na terça-feira uma fala tenebrosa, dizendo estar preparado para assumir a presidência da República Americana se algo acontecesse com Trump. O que só reforça o mistério e a suspeita que hoje ecoa nas manchetes mundiais. Trump estaria morto? O mundo estaria apenas sendo testado pela maior potência da Terra? Para responder essa dúvida, eu quero colocar aqui o comentário de um cara que é aqui do YouTube um dos melhores comentaristas de política aqui na plataforma, que é o Olímpio, do canal Mundo Polarizado. E eu achei muito coerente o que ele disse a respeito, né, desse suposto rumor da morte de Trump. Eu quero colocar aqui e reagir junto com vocês. Mas antes, eu quero pedir encarecidamente que você deixe o like para ajudar esse vídeo. Não esqueça do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser aprender a trabalhar com o teu celular e ganhar dinheiro honesto online, fazer uma renda extra na sua casa, no conforto do teu lar e ainda concorrer a um sorteio de R$1.000 no Pix, agora nesse finalzinho de mês, fica até o final desse vídeo, tá bom? Vamos ver o que o Olímpio do canal Mundo Polarizado falou sobre isso. Rumores da morte de Donald Trump tomam conta das redes sociais, agenda vazia e sumiço. Publicações nas redes sociais levantam rumores de que Donald Trump está morto. E aqui, né, colocaram até uma foto com o Trump de zoinho fechado, que devia estar dando aquela piscadela na hora ali e saiu. Na manhã desse sábado, rumores sobre a suposta morte de Donald Trump ganharam força nas redes sociais. Diversas publicações mencionavam o óbito do presidente dos Estados Unidos e viralizaram rapidamente, gerando dúvidas e teorias. Uma imagem da bandeira americana a meio mastro em frente à Casa Branca foi usada como prova por internautas de que o país estaria em luto pela perda do líder
pela perda do líder. Entretanto, esse rumor da bandeira não procede. A bandeira, né? Deixa eu ver se eu acho que tem uma imagem aqui da bandeira meio mastro. Tá aqui, olha, um árabe aqui, eu não sei se... Nizar Ahmad Badri. O Nizar Ahmad Badri, eu acho que ele não gosta muito do Trump, tá? É esse rapazinho aqui, olha, Nizar Ahmad Badri. E ele postou essa imagem aqui da bandeira meio mastro e fez alguma comemoração. Vamos ver se consegue traduzir esse post aqui, ó, que tá nessas letrinhas que eu não entendo. A bandeira americana estava hasteada a meio mastro. Notícias não confirmadas. O presidente dos Estados Unidos, Trump, morreu. Cara, tem gente comemorando no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Então, o que acontece? Olha, a bandeira da Casa Branca foi hasteada a meio mastro por ordem do próprio Trump, em memória das vítimas de um tiroteio ocorrido em Minneapolis, no último dia 20 de agosto. A medida é um protocolo de respeito e ficará em vigor até domingo, sem qualquer ligação com a saúde do presidente. Bom, mas não é o que diz o Léo Dias, cara. O Léo Dias, fonte confiável. Hoje de manhã eu acordei, a primeira notícia que eu vi aqui no meu WhatsApp, o pessoal mandando, foi um print do Choquei e do Seven Games, cara, falando que o Trump tinha morrido. Eu até comentei no grupo lá, falei, nossa, fonte confiável, Choquei, falou que o Trump morreu. Mas não, tem uma fonte primária disso. Alguém ainda que tem mais conhecimento para falar sobre o caso. Léo Dias. A Casa Branca cancela a agenda de Trump. Rumores sobre morte do presidente dos Estados Unidos dominam a web. E ele continua aqui. Rumores sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se espalham pela web na madrugada desse sábado, 30/8, e ganham força em meio ao cancelamento de sua agenda de compromissos no site da Casa Branca. O republicano enfrenta alguns problemas de saúde, como recente diagnóstico de insuficiência venosa crônica, mas ainda não há informações oficiais sobre seu estado de saúde ou sobre o possível falecimento. Então, esse diagnóstico aqui, pessoal, é real, tá? Então, ele não estava bem. Eu vou até mostrar, vamos ver, eu tenho outras partes aqui. Tá aqui, olha. Esse daqui é uma postagem de um canal norte-americano. Vamos traduzir aqui para ver o que ele fala direitinho. Ó. Donald Trump, saúde em rápido declínio. Obesidade mórbida, hemorragias excessivas, retenção extrema de água, perda de memória e confusão. Esses são os últimos dias. Eu não vi perda de memória e confusão nenhuma. Né? O Donald Trump está dando entrevistas extremamente são ali, sabendo o que está fazendo. Ele tá ali com o tornozelo meio gordo, tá ali, ó, eles estão tirando essas fotos aqui. Meu Deus do céu, o sapato dele aqui tá arregaçado, né? Mas também o Trump não tá muito magrinho, cara. Ele é um cara de quase 2 metros de altura e ele tá fortão, né? Então, não é muito fora do comum. Agora, o que preocupou mais aqui a galera foi essa mancha roxa na mão, que ela foi a mesma mancha que apareceu na rainha, olha. A mão da rainha Elizabeth no dia 6 de setembro de 2022. Ela morreu no dia 8 de setembro. E ela estava exatamente com a mesma mancha roxa aqui. Agora, eu lembro do Lula com uma mancha dessa daqui também uns tempos atrás, né? Vai entrar a galera aqui que gosta de dizer que o Lula já morreu, que o Lula é sósia, e vão me chamar de burro. Eu sou burro, cara. Pessoal, eu sou muito burro porque eu não acredito que o Lula morreu e não acredito que tem um sósia do Lula ou meia dúzia de sósia do Lula e um robô do Lula com máscara de borracha e coisas do tipo, tá? Eu vou fazer o quê? É a minha ignorância que não me permite acreditar nessas verdades inquestionáveis. Então, tá aqui, olha, a mão, né, do Donald Trump, uma ali parece que até tá com uma maquiagem passada e a outra aparecendo essa mancha roxa. Então ele realmente ele está com esse problema de saúde. Não é mentira necessariamente aqui a questão dele ter hemorragias, dele estar já... Eu não chamaria isso, eu não entendo, eu não sou médico, então eu não posso dar esse tipo de... Mas eu não sei se isso chama de obesidade mórbida. Ele tá gordo, né? Ele realmente tá gordinho, o Trump, né? Mas, enfim, existe aquela questão ali desse problema que acabou gerando todas essas confusões. Então tá aqui, olha, The Economic Times, um jornal norte-americano, eu não sei se é norte-americano, ou é inglês, é da Inglaterra, ou é dos Estados Unidos, às vezes a gente confunde isso, mas também não me faz a mínima diferença. Saiu aqui, vamos colocar em português, tendência viral, né, ou viralizou, Trump está morto. Como começou? Atualização sobre a saúde de Trump e o que acontece se um presidente em exercício morrer. Então os caras já estão começando a pensar em tudo. Pessoal, e aí? E se o Trump estiver morto também? Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro ponto, pessoal. Donald Trump, tem gente comemorando. Ó, deixa eu botar as comemorações aqui, olha. Primeiro, o Samuel Puncher aqui, né? O Sam Puncher da Metrópolis
publicou aqui, olha, criaram uma teoria da conspiração sobre Donald Trump. Fui checar a agenda que a Casa Branca nos manda e ele não tem nenhum compromisso público até segunda-feira. Vai render isso ainda. Então tá aqui a agenda do Trump, tá? Essa é a agenda oficial mesmo, e não tem nenhum compromisso marcado até segunda-feira. Cara, isso não significa absolutamente nada. Nada. Ele não tem compromissos públicos. Ele pode estar realmente fazendo algum tratamento de saúde, e ele não vai divulgar isso, ele pode estar simplesmente descansando, ele já é um senhor com uma idade avançada e está passando aí por um processo muito doido de negociação no mundo inteiro. Isso é uma pressão gigantesca mesmo para o Trump, que está acostumado. E existe a possibilidade absurda, mas sempre é uma possibilidade, de que realmente ele morreu. E a qualquer momento a gente pode saber isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que é teoria da conspiração. Eu quero deixar claro isso, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque vocês vão ficar ouvindo isso o tempo todo essa semana. Olha, aqui na Trump Social, que é a Truth Social, né, que é a rede social do próprio Donald Trump, tem o perfil oficial do Trump aqui. Esse daqui é o perfil dele. Aí você tem uma postagem retweetada há 14 horas atrás, e há 15 horas atrás você tem uma postagem aqui do Trump. Tá? Vamos ver aqui o que ele falou, né? Opa, vamos, oh, caramba. Vamos traduzir aqui para o português para ficar mais fácil. Todas as tarifas ainda estão em vigor. Hoje, um tribunal de apelações altamente partidário disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas. Mas eles sabem que os Estados Unidos da América vencerão no final. E blá 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 blá. Tá? Essa postagem foi feita há 15 horas atrás, ontem à noite. Teoricamente, o Donald Trump não poderia estar morto se ele fez essa postagem. O problema é que normalmente não são os próprios políticos, não é o próprio presidente da República que faz a postagem na rede social. Por exemplo, não é o Lula que fica fazendo... Em primeiro lugar, né, você entra lá no perfil do Lula, no X, por exemplo, você já vê que alguém que escreveu sabe escrever. Aí você já descarta o Lula, né? Não tem como ser o Lula. Às vezes você vê ali que tem até algumas coisas escritas de forma muito coerente. Não que a gente concorde com aquilo, né? São as merdas do Lula de sempre. Mas assim, escritas de uma forma bem redigida, vamos dizer assim. Não coerente, bem redigida. Ou seja, não poderia ter sido Lula, que é um burro completo, não sabe nem formular uma frase, só sabe fazer aqueles discursos idiotas dele. E a mesma coisa o Trump. O Trump ele tem uma assessoria de comunicação, ele tem pessoas que andam com ele, que sabem como ele pensam. Ele pode simplesmente falar, ó, escreve lá tal coisa, blá blá blá, fala lá que as tarifas estão em vigor, e alguém escreve isso. E alguém escreve isso para ele. Então, isso daqui pode provar que ele está vivo, como não pode provar absolutamente nada também. A agenda dele também não prova nada. E aqui a gente vê a galera do Brasil comemorando, ó, travesti que habla. Se o Trump morreu mesmo, já podemos canonizar a Alcione, daí Absolute Macumba, né? Porque a história de que a Macumba fez a Alcione fez uma macumba pro Trump morrer, alguma coisa assim. Então se você entrar lá no X, você vai ver um monte de esquerdista postando essas imagens, vídeo da Alcione, foto dela, comemorando como que o Lula, como ela fez a macumba pro Trump morrer. Aqui, olha, mais um perfilzinho desses mequetrefe, né? Dias Sinceros. Sábado com S. Se a Márcia Sensitiva afirmou que não sente mais a energia viva do Donald Trump na Casa Branca, podemos dizer que a macumba da Alcione deu certo. Gente, não acredito. Olha, a fonte é a Márcia Sensitiva. Fonte de primeira, cara. Fonte de primeira, né? Tem um cara falando que você é alma cebosa, nojento, fascista. Cara, procura aí no Google, tá? Eu vou falar para esses ignorantes que não sabem o que é fascismo. Procura no Google o que é fascismo. Estuda um pouquinho, dá uma lida lá, você vai ver que o fascismo tem todas as características da esquerda e foi um movimento concorrente do socialismo criado para fazer a mesma coisa que o socialismo fazia. Só que é como quando você monta uma empresa é quando tem duas igrejas, uma concorre com a outra para pegar os fiéis, mas as duas pregam a mesma coisa, sabe? O socialismo e o fascismo pregam a mesma coisa. Estado totalitário, desarmamento da população, etc, e assim vai. Então, ficar discutindo com esses idiotas aí também, pelo amor de Deus. Mas o mais importante de tudo isso que eu quero falar é isso daqui, ó. J.D. Vance, tá? J.D. Vance é o vice-presidente dos Estados Unidos. E essa fala dele aqui foi usada por muitas pessoas para comprovar que Trump deveria estar morto, tá? O que ele falou? Olha, J.D. Vance
diz que está pronto para assumir a presidência se Trump morrer. E daí ele fala: se Deus me livre, acontecer uma tragédia terrível, não consigo pensar em melhor treinamento do trabalho do que o que recebi nos últimos 200 dias. Então o Vance, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, esse cara aqui, meu amigo, é mais barra pesada do que o Trump. Os idiotas úteis da esquerda que estão comemorando o fato de supostamente o Trump ter morrido, estão achando que se o Trump morrer, vai voltar o Biden ao poder, ou vai entrar a Kamala Harris, ou vai entrar o Alckmin no poder, né? É isso que eles pensam. Cara, esse cara aqui é muito mais barra pesada que o Trump. E o Trump tem segurado as pontas, na verdade, porque ele queria impor sanções mais rígidas. Ele não queria negociação com o Putin. Inclusive, outra teoria da conspiração que está correndo aí na internet é que o Trump está morto porque ele fez aquele encontro com o Putin no Alasca. E aí o Putin teria envenenado ele, por isso que ele estaria com esse problema de saúde. Não é, cara. O Trump, como eu já falei, é um senhor de idade, ele tem problemas de saúde já, até pela forma física que ele tá, uma série de questões, enfim. Cara, a gente vai ficando velho. Eu tô com 50 anos, já tô tudo ferrado aqui, tô tudo estragado já. Imagina o Trump com 80, né? Então, o J.D. Vance, cara, é um cara jovem, extremamente conservador e muito mais radical que o Trump. Então a esquerda deveria estar ajoelhada agora, rezando pro Trump estar vivo. Porque o Trump é um negociador. O Trump é barra pesada, mas ele é um negociador. Hoje ele vence, cara, ele vai na jugular dessa galera se ele assumir o governo. E aí ele fala aqui isso daqui, olha, tá em inglês, então eu vou só explicar pra vocês. As Vice President, you're a heartbeat away from the presidency. And your boss is one of the oldest people to ever be sworn into office. You're one of the youngest people to ever be second in line. Are you ready to assume the role of commander-in-chief? And why should Americans trust you to lead the country? Well, I've gotten a lot of good on-the-job training over the last 200 days, but also say that the president is in incredibly good health. He's got incredible energy. And while most of the people who work around the president of the United States are younger than he is, I think that we find that he actually is the last person who goes to sleep. He's the last person making phone calls at night, and he's the first person who wakes up and the first person making phone calls in the morning. So, yes, things can always happen. Yes, terrible tragedies happen, but I feel very confident the President of the United States is in good shape, is going to serve out the remainder of his term and do great things for the American people. And if, God forbid, there's a terrible tragedy, I can't think of better on-the-job training than what I've gotten over the last 200 days. Bom, então resumindo aqui, ele fala que o Donald Trump está com uma saúde excelente, que não está morto, que ele está muito bem, mas que se acontecesse uma tragédia, ele estaria preparado para assumir o governo e que ele teve o melhor treinamento possível com o Donald Trump nos últimos 200 dias. Mas não foi só nos últimos 200 dias, né? Vamos lembrar aqui, J.D. Vance é um republicano também, tá? Já teve rusgas aí com o Trump no passado, porque é briga de poder, né? Todo mundo quer, com certeza ele queria estar no lugar do Trump como presidente hoje, tendo sido eleito, candidato, tendo sido eleito, mas talvez não teria a mesma chance. Entrou como vice-presidente e um dia vai acabar sendo candidato a presidente também, vai ser presidente. Então, meus amigos, a questão aqui é o seguinte, deixa a esquerda comemorar. A gente ainda não tem, tá? Eu vou até jogar aqui no Google, vamos ver aqui, ó. Trump morreu. Vamos ver se tem alguma atualização agora. Só um minutinho aqui, deixa eu botar na tela de novo. Ó, só tem Trump morreu, por que boatos tomaram conta da internet? Trump está morto, agenda vazia e sumiço fazem boato viralizar nas redes sociais. O que já se sabe sobre a suposta morte do Trump? Então, ninguém sabe nada, pessoal. Só sabem que ele cancelou os compromissos, que ele tem um problema, que é uma insuficiência. Ó. Aqui fala um pouquinho melhor, vamos ver aqui, ó. Media Max. Rumores sobre a morte do Donald Trump dominaram as redes sociais na madrugada desse sábado. As especulações começaram quando cidadãos americanos perceberam que a Casa Branca cancelou todos os compromissos do presidente marcados para esse final de semana. Apesar da grande repercussão, nada foi confirmado até o momento. Tinha uma parte aqui que fala, recentemente Donald Trump foi diagnosticado com um quadro de IVC, insuficiência venosa crônica, que causa acúmulo de sangue, inchaço e dores nas pernas, e passou por alguns problemas de saúde que também motivou os boatos. Então, a princípio, Donald Trump não tem informação nenhuma oficial da Casa Branca de que Donald Trump esteja morto, esteja em tratamento de saúde, que ele não esteja passando bem, ou que qualquer coisa desse tipo. Eu acho muito provável, eu já vi gente falando aí nas redes sociais, com o Papa aconteceu a mesma coisa, né? Não falaram nada daí, né? Cara, o Papa fez um discurso à noite, horas antes de aparecer morto, o velhinho tava lá, que não conseguia mais nem falar,
e algumas horas depois ele faleceu. Então, não tem. Eu duvido que a Casa Branca, talvez por algumas horas, até preparar um conteúdo, tudo mais, eles conseguissem segurar. Mas eu duvido que não teria nenhuma manifestação da Casa Branca em relação a isso, se isso fosse verdade. Então vamos aguardar. Eu espero que isso seja só um boato e uma teoria da conspiração. Eu não acredito que o Trump está morto. E eu não acredito que vai aparecer um sósia dele também semana que vem. Tá? Eu acho que não tem essa possibilidade. Tá? Se acontecer alguma coisa, J.D. Vance assume a Casa Branca e olha, meu amigo, vai dar continuidade, já deixou claro que vai dar continuidade para tudo que o Trump está fazendo. Agora, olhando para essa avalanche de fofocas e boatos, nós precisamos encarar a realidade. A esquerda vibra com a possível morte de Trump porque enxerga nele o maior obstáculo para sua dominação global. A histeria em torno da saúde do Trump não passa de reflexo do desespero daqueles que querem ver os conservadores de joelhos. É nojento ver militantes comemorando no Twitter, inventando macumbas e sensitivas dizendo que não sente mais a energia do presidente em vida. Isso mostra até onde vai a podridão de uma militância que não acredita em Deus, mas acredita em feitiçaria barata para tentar destruir um homem que luta contra o sistema. E mais, se Trump realmente estiver enfrentando problemas de saúde, isso não significa fraqueza, ele já é um idoso, mas se mantém firme, corajoso e disposto a enfrentar os inimigos que muitos jovens não teriam o peito de encarar. Então a esquerda pinta isso como um sinal de derrota, mas na verdade é sinal de resiliência. Enquanto eles vibram com rumores da suposta morte de Trump, a sua base continua viva e ativa, dispostos a não deixar os Estados Unidos caírem no abismo moral e político que os progressistas tanto desejam. Quem está comemorando a possível morte do Trump esquece que o seu vice, o J.D. Vance, é ainda mais lenha dura e conservador, o que faria os esquerdistas se arrependerem amargamente de qualquer desejo macabro. Então o Trump, vivo ou morto, a causa conservadora não morre, porque ela é maior do que um homem. É a luta pelo futuro, pela liberdade e pelos valores que vêm do alto. Bom, deixa o seu comentário aqui embaixo nesse vídeo, tá? Compartilhe também esse conteúdo com os teus familiares e amigos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a fazer uma renda extra usando o teu celular e participar agora no finalzinho desse mês de um sorteio de R$1.000 em Pix, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, chama a nossa equipe e aprenda a fazer dinheiro em casa e ainda concorra a esse prêmio maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.